Sou Kleber Xavier, treinador de futebol. Estou aqui participando do Abre Aspas. Quando eu comecei com o Tite no Grêmio, duas coisas que eu aprendi com ele e eu levo muito comigo isso. Primeiro é criar um bom ambiente de trabalho no clube, né? A gente tem que procurar criar, e esse bom ambiente se cria com respeito, com relações, valorizando todos os profissionais que estão ali. O segundo é uma liderança de convencimento. Tu pode determinar, tu é o cara que determina, né? É tu que faz o comando, mas procura convencer o atleta daquilo. E hoje fica mais claro ainda que um dos trabalhos mais importantes do treinador é desenvolver o atleta. Aquilo que eu falei, o atleta chega no clube, é claro que tem um atleta específico, o goleiro, o 9 específico, mas tem atletas que podem fazer mais de uma função. É um exemplo do Gerson, olha o que o Gerson está jogando. O Gerson, na função que tu colocar ele joga 3, 4 funções. É um jogador que desenvolveu com alguns treinadores. Não fosse dizer se é com 1, com 2, com 3, mas alguns treinadores desenvolveram e ele se propôs a isso. O que nós desenvolvemos no Gerson hoje foi uma liderança. Hoje ele é o líder do Flamengo e é um grande líder, né? Entendeu? Então esse desenvolvimento do atleta também em gestão humana é legal, entendeu? Faz parte do processo do trabalho. E uma coisa que surge agora e que com essa relação de atletas que vem da Europa para o Brasil, que tem 10 anos, 15 anos de carreira na Europa, 5 anos de carreira na Europa, que são jogadores maduros, que jogaram grandes jogos, que passaram por seleção, eles são muito professores dos atletas, né? Dos atletas que estão surgindo da base e às vezes até de atletas que já estão numa idade mais avançada. No Flamengo tinha o Felipe Luiz, né? E agora está como treinador, tem o Davi Luiz que faz muito isso. Eu vi uma entrevista recente do Roger agora falando do Fernando, o menino, se eu não me engano, é Luiz Otávio, que ele tem colocado para jogar, ele coloca, e o próprio Rômulo, que está jogando como titular, coloca o Fernando para desenvolver junto a esse atleta alguns posicionamentos, algumas leituras de jogo interessante, isso, porque às vezes não dá tempo da comissão abranger todo esse atleta, né? Então eu acho legal isso. Este é Kleber Xavier. Trabalha com Tite desde 2001. Ele é o espião. E tudo começou meio que por acaso no Grêmio. Kleber era um técnico vencedor na base e Tite, recém-contratado, o chamou para uma conversa. A minha carreira é 36 anos, né? 12 anos antes de encontrá-lo no Grêmio, depois 24 anos a partir do Grêmio até agora no Flamengo. Eu já vinha trabalhando um pouco na minha cabeça, conversando com algumas pessoas do meu círculo mais íntimo, né? A ideia de tomar essa decisão. Apareceu em várias oportunidades para que eu conseguisse uma carreira solo, mas os projetos que a gente entrava eram projetos muito bons, né? É muito difícil na cultura brasileira tu trabalhar muito tempo nos lugares, né? E a gente ficou nos últimos 17 anos trabalhando. 2 anos no Inter, 6 anos no Corinthians, 6 anos e meio na seleção e 1 ano no Flamengo, né? Faltou dias para completar 1 ano. Então, 17 anos em 4 clubes, 3 clubes e uma seleção. É difícil essa longevidade, né? E a gente conseguiu projetos bons, então nunca aparecia o momento certo. E a gente sempre conversando e eu me preparando para isso, né? Para a hora que surgisse um determinado momento. E acabou da gente, sempre que terminava os processos, o Tite deixava a gente à vontade, né? Toda a comissão para seguir e fazer o seu caminho, né? E eu achei que agora era a hora. Eu estou com 60 anos, né? Tenho muito para dar ainda ao futebol, tenho muitas experiências, né? As passagens com trabalhos, como eu disse, trabalhos em grandes clubes, né? E resolvi entrar no mercado, formar uma equipe de trabalho e estou me preparando para a hora que surgir essa oportunidade a gente abraçar. E ele aceitou numa boa, né? Achou que era hora de eu tomar a frente, tomar as decisões, ter a última palavra, que eu estava preparado para isso, né? E aí foi a decisão. São 24 anos em futebol de elite, vamos dizer assim, né? 24 anos tomando decisões ou auxiliando o treinador a tomar decisões diretas. Até 2012 a gente usava a comunicação pelo radinho, né? Depois de 2012 a gente podia ficar sentado no banco. Então, às vezes, entende esses processos, né? E as tomadas de decisões, porque é muito... as críticas, às vezes, elas não podem ser soltas, porque teve aquilo que eu digo, teve uma semana de treino, teve a preparação e estratégia para o jogo, teve o pré-jogo, teve a palestra, teve a ideia que se leva para aquele jogo, né? Tem os jogadores chaves dentro do campo que vão te ajudar com tomadas de decisão, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em conta.
Eu estou pronto para trabalhar em equipe nível A, da Série A, estou pronto para trabalhar fora do país, estou pronto para trabalhar em equipe da Série B, desde que haja um projeto sólido, né, bem organizado, a gente está disposto a enfrentar todas essas situações. E ela é muito simples, eu sou um cara muito adaptável e de uma relação e de uma gestão pessoal muito clara, muito franca, muito honesta, né? E tem esse entendimento. A gente, no trabalho, nesses 17 anos que a gente tem, a gente trabalhou com todos os níveis de atletas. Mesmo em equipes grandes, a gente trabalhou com níveis de atleta médio, né? A gente trabalhou com meninos da base, a gente lançou muitos atletas, a gente desenvolveu muitos atletas, a gente desenvolveu atletas que faziam uma função, a gente trabalhou para que esse atleta fizesse mais de uma função e são N os exemplos existentes disso, né? Então estou me preparando junto com o Vinícius, com o meu auxiliar, estudando bastante, assistindo a todos os jogos, para onde tiver essa oportunidade e for um trabalho sólido, como eu digo, consistente, de um clube consistente. E hoje tem muitos clubes na Série B com essa consistência. Tem clubes na Série C com essa consistência também, né? Então a gente está preparado. A nossa passagem do Flamengo ela foi quase um ano, né? E nesse período do presidente Landim como comandante do clube, nós fomos a comissão que durou mais tempo, né? Foram 11 meses e alguns dias. O primeiro processo, a gente vem com a possibilidade, né, e com o pedido, né, da diretoria, e nós entendemos que deveria ser naquele momento, depois de algumas conversas, de classificar o time para a Copa Libertadores. Um clube da grandeza do Flamengo não podia ficar sem disputar essa competição nesse ano agora de 24. Conseguimos o objetivo, paralelamente analisar alguns atletas que a gente gostaria que continuassem ou não, o que a gente montaria como elenco, né? Esse foi o primeiro passo. O segundo processo foi o início do ano, né? O Flamengo vinha sem conquistas em 2022, com um ano de dificuldade, entra num ano eleitoral, né? E a gente tem aquele entendimento de todos, da presidência, do departamento de futebol e nosso, que a gente deveria buscar a conquista do título do Campeonato Carioca. A gente faz essa busca, consegue ser campeão invicto, que é o título que o Flamengo tem, né, a partir dos últimos que tiveram lá em 22. O terceiro momento, a gente fica, por ter jogadores em demasia e nas seleções, né, a gente fica com o trabalho com muita dificuldade, e aí que a gente entende usar jogadores em duplas funções, fazer com que a gente conseguisse, naquele tempo de trabalho que eram de 10 dias, a gente desenvolver uma maneira de jogar e continuar se mantendo no nível que a gente estava no Campeonato Brasileiro. E paralelamente a isso, as competições que vão chegando, né? Então foi o terceiro momento e ela surpreende, né? Porque a gente perde um monte de jogadores e consegue manter jogos importantes, vitórias importantes nesse período. O quarto momento foi o momento mais difícil para nós. Foi um momento que a gente perdeu muito. Esse período da Copa América, ele sacrificou muito, porque alguns jogadores jogaram no sacrifício, né? Com um pouquinho de lesão, sem o melhor momento físico, né? E aquilo, a gente perdendo algum jogador por lesão, outro, foi muito difícil. É o momento que a gente cai, né? E nesse momento coincide, né? Teve uma série de jogos ali que foram jogos muito difíceis, foi jogos que a gente fala assim, jogar no campo desculpa, mas jogar no sintético do Botafogo e do Palmeiras é muito difícil, porque não é um campo que você está acostumado, e são duas grandes equipes, né? Competitivas e com muita qualidade. Então a gente pegou 2 jogos com o Palmeiras, né? Um no campo sintético, o outro normal, decisivo de Copa do Brasil, 3 jogos e Campeonato Brasileiro, pegou um jogo com o Botafogo, teve viagem para Bolívia, que é muito duro jogar nesse sentido, teve uma série de jogos difíceis, o calendário nos colocou ali, e ali a gente teve muita dificuldade, e houve a queda, e a gente continuou nessa queda, e infelizmente a gente não consegue passar pelo Peñarol, aquilo que a gente brigou tanto para trazer uma classificação para esse ano de Libertadores, a gente não consegue passar, faz 2 jogos que não são bons jogos, a gente reconhece, mas a gente deixa o clube numa situação boa na Copa do Brasil e boa no Campeonato Brasileiro, com todas essas dificuldades. A gente sai num momento difícil, né, que a torcida vaiou no jogo contra o Atlético Paranaense, mas a gente, sinceramente, a gente não esperava. Eu, particularmente, eu não esperava, tanto que eu vou para casa já pensando na minha cabeça no jogo contra o Corinthians. Ouçam Maracanã, ouçam!
acontecendo, o torcedor do Flamengo xinga o técnico Tite. Sempre vai me ouvir falando, ou vai ouvir outros treinadores falando, que o próximo jogo é o mais importante. E às vezes tu só pensa nele e tu trabalha ele. Então quando cai coincidentemente de tu estar numa competição de Copa do Brasil e o teu segundo adversário é o Palmeiras, não tem como tu não ir para o jogo contra o Palmeiras com o teu melhor, com cuidado com um ou outro atleta, mas tentar ir com o teu melhor e buscar a vitória. Porque aqueles mesmos que possam dizer teoricamente que é melhor valorizar o brasileiro do que a Copa do Brasil, eles vão, na derrota, eles vão te... Então, para a gente, internamente, é uma ideia de diretoria, de comissão técnica, que nós tínhamos que ir e trabalhar para a vitória em todos os jogos. Hoje, tu chega no clube, né, tu passa por uma situação de análise do sentimento de como tu teve no jogo anterior, no dia anterior, de como tu dormiu, depois tu vai para a fisiologia para fazer mais um pouco de análise, aí tu passa na fisioterapia para recuperar, aí tu passa no departamento médico se tu tem algum problema de lesão, e tudo com os clubes de alto nível hoje, tem toda essa organização, depois tu vai fazer o teu lanche, o teu almoço, o que seja, para depois o treinador receber esse material para fazer uma análise para decidir que atleta ele vai colocar. Então, assim, a gente tinha profissionais de altíssimo nível no Flamengo para ajudar a decidir isso. A palavra final, ela é do treinador principal, mas ele também analisa muito esses detalhes. E com a diretoria também sentada à mesa para dizer, não, vamos colocar o que nós temos de melhor hoje, que é muito importante para que o clube, que esse resultado venha. Então, às vezes coincidiu a gente jogou muitos jogos, isso não é desculpa, às vezes serve como desculpa, mas não é, a gente jogou muitas sequências de 3 jogos em 6 dias, e aí tu tinha que optar, dava para fazer assim, não, vamos jogar contra o Amazonas com todo o time reserva e vamos jogar com o time titular contra o Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, vamos dizer assim. Lembro que a gente jogou um jogo nesse mês, a gente jogou um jogo em São Paulo com os reservas. Mas não era, o time estava melhor para jogar aquele jogo contra o Amazonas. E era importante a classificação daquele jogo contra o Amazonas para uma sequência de querer ganhar a Copa do Brasil. O Kleber, você falou da surpresa com a demissão. Isso teve uma justificativa, assim, diretoria? Não foi com vocês, não foi... Houve uma justificativa, não está, óbvio, perdeu a classificação para o Peñarol, mas... Poderia ainda buscar outras coisas, enfim, a vida do Flamengo seguiu, de vocês também, mas teve essa conversa assim de... Teve a justificativa com o Gilmar, com o empresário. E foi o quê? O resultado? O resultado. O resultado, a relação torcida. Simples assim. Simples. No meu entender, o jogo contra a Croácia é um time muito forte, que fica muito com a bola. A gente demorou um pouco no jogo para acertar a nossa pressão alta nesse jogo. Aí conseguiu acertar e equilibrar. O primeiro tempo foi muito parelho. No segundo tempo nós fomos melhores, acertamos essa pressão, criamos uma série de oportunidades, né? E levamos isso para a prorrogação. Levamos esse momento bom para a prorrogação, conseguimos fazer o gol e num momento de desatenção, de uma errada de decisão, né, a gente acaba se expondo e tomando um gol. Não foi um erro específico, fulano errou ou fulano errou. Foi um erro geral, a gente se expôs e acaba tomando o gol. Então essa é a análise mais simples, né? E a maioria das coisas que a gente fez de preparação, a grande maioria como preparação, e as coisas que a gente fez para o jogo, né, como momento do jogo, para nós são coisas que a gente acertou. O Brasil recupera a posse de bola, tem que marcar aí no meio. Modric chegou. São 4 contra 4. Partiu pela esquerda a Croácia. Partiu o cruzamento, essa é a bola do jogo! A primeira coisa que eu fiz quando entrei no vestiário foi olhar o lance que nós tínhamos tomado o gol. Porque a gente ia para a entrevista depois e eu tinha que fazer uma análise fria, revendo, eu já tinha a visão do campo, mas eu tinha que fazer a análise revendo o lance para poder colocar ali. Revi o jogo algumas vezes e sempre continuei com o mesmo pensamento. Não, é que o gol ele é quebrado em momentos, né?
ele é quebrado em muitos momentos. A bola vem, ela quebra de novo, o Pedro sai, joga essa bola na passagem do Fred. Aí tu vai dizer, pô, mas é o segundo meio-campista, não precisa sair do lado direito. Do lado esquerdo estava passando o Rodrigo e o Neymar, entendeu? Era uma opção de jogar em 2 jogadores que são atacantes que poderiam definir o jogo. A bola vem, o Casemiro, ele podia ser mais duro e fazer a falta, mas ele tenta limpar a jogada e acaba a bola rebatendo e passando. O atacante puxa uma diagonal, o Alexandro acompanha por dentro e na finalização a bola bate e desvia. Tem uma característica do Marquinhos e do Thiago Silva que eles são muito bons bloqueadores, né? E a gente no processo defensivo, nos conceitos de jogo defensivo, a gente usa muito o bloqueio de cruzamento e finalização. E esses dois são mestres nisso. Só que ali naquele momento a bola bate e desvia. Então são várias quebras que não dá para se dizer que foram erros ou tomadas de decisões erradas. É do jogo, é do calor do jogo. Sai Vinícius Júnior para entrar Rodrigo. Absolutamente nada satisfeito o Vinícius Júnior. É normal, ninguém quer sair do jogo como esse. Eu confesso que não entendi a alteração. Pode até dar certo, pode dar tudo certo, mas não entendi. O Vinícius demorou para entender o processo de pressão, mas depois evoluiu. E mais, tu está na seleção, tu tem que fazer algum movimento de troca. Então, se tu não coloca, tu é cobrado. Se tu faz a troca, tu é cobrado. Não adianta, são ideias. Aquilo que eu também conversei com vocês fora do ar. Às vezes tu tem um pensamento, né, tu vai consertar um processo do jogo, defensivo ou ofensivo, e tu acaba tomando gol naquele momento. Não dá tempo de tu fazer a troca. E a cobrança vem, por que eles não trocaram? Demorou para trocar. Às vezes não é questão da demora, acontece naquele tempo, entendeu? Então a gente tem que ter a ideia, muitas das trocas, elas são, e na grande maioria, 99%, elas são discutidas antes, né, no pré-jogo, elas são treinadas antes de discutidas no pré-jogo, para que no jogo acontecendo a gente faça as mudanças. E muita coisa, que é outra parte importante do treinador, é fazer a leitura do jogo e fazer as substituições. Por exemplo, tu tá numa seleção com todo mundo ali, tu tem que trocar. Isso. O Vinícius vinha num processo de dificuldade no Real, né, não um bom entendimento com o Zidane, não tendo muito bom aproveitamento, e a gente traz ele para a Copa América, trabalha muito com ele algumas questões de finalização, as questões de ataque-espaço, usando a característica dele. E aí quando chega no clube, o Ancelotti recebe ele e trabalha muito com ele, faz essa evolução do atleta. Então em outro momento, quando vai chegando perto da Copa, esse Vinícius evoluiu muito. A gente deu um pontapé inicial, mas o trabalho mais demorado, mais envolvente, mais detalhado foi do Ancelotti, né? E aí o Vinícius cresce, mas é como tu disse, tu tinha muitas opções boas na Copa. O jogo na primeira Copa, a Bélgica estava perdendo para o Japão. Isso. Né? E ela consegue fazer a virada e ela vai para o jogo contra a gente com 3 mudanças de atletas e com mudanças de plataforma de jogo. Ela mudou e com mudanças, tomamos um gol de bola parada, que quem bateu a bola parada nunca tinha batido bola parada na Copa. Então, porque vocês não analisaram, porque o jogador deixou espaço, o Fagner não marcou o azar. A gente com 5 minutos tem a imagem do Tite chamando o Fagner e a gente organizando. Mas a gente tomou um gol de contra-ataque de escanteio, né? E a gente tomou um gol de bola parada e depois o jogo ele é nosso, né? E aí o Courtois vira o melhor do jogo e aí a gente perde gol passando perto, né? Poderia ter empatado. O sentimento maior por isso que eu digo, não foi um sentimento de um jogo que tu não jogou nada, que tu foi muito mal, e se fosse isso eu teria ficado mais tempo indignado, mais tempo sentido com essa situação. Mas não foi, então vamos seguir, vamos embora. O processo de seleção no Brasil, há uma exigência muito grande de fazer renovações. Estão sempre pedindo para que se renove, né? Então a seleção, vou voltar no tempo, né? 58, 62, o Brasil teve uma sequência, aí 66 tentou se fazer, se convocou 44 atletas, tentou se fazer uma seleção continuada e renovada, não deu certo. 70 já se fez uma seleção vencedora, uma das maiores campeãs, aí 74 alguns jogadores estavam lá e na derrota foi muito criticado. O próprio Zagallo, que era uma referência maior, foi muito criticado. Então assim, a gente tem que ter cuidado nessas renovações. O processo de seleção, a gente sempre trabalhou com 3 critérios e a gente acha que os critérios de convocação, eles devem ser o mesmo
aqui no Brasil, pelo menos, para os treinadores que assumam a seleção. Tem uma diferença ou outra, mas fora, nos outros países, quase sempre a renovação é muito pequena, entendeu? Tem jogadores aí, tu vê o Otamendi, vou citar um exemplo do Otamendi, né? Ele é titular da seleção argentina há muitos anos. Se tu vê o grupo de jogadores da Argentina, mudou muito pouco em relação desde que o Scaloni assumiu. Então tem que ter paciência com isso. E os critérios que a gente usa são os critérios do momento do atleta, da história dele na seleção, tu tem que levar. Ele não jogou bem, mas ele tem um histórico dentro da seleção e tu tem que levar em conta isso também. E a projeção de um atleta para o futuro, né? E o Neymar, infelizmente, essa lesão que foi uma lesão séria, né? Agora a decisão da comissão técnica para mim acertada e não trazer ele ainda, esperar que ele faça uma continuidade de jogos para poder ser chamado em março, né? Mas infelizmente sofreu mais uma lesão. Espero também que ele se recupere, que volte em março e que esteja em condições para ser convocado, porque é ainda um jogador diferente do Brasil. Você gostaria de vê-lo no futebol brasileiro de novo? Não. Eu não consigo enxergar o Neymar jogando aqui. Eu espero que ele se recupere, que ele faça, né, o contrato dele lá onde ele está, no Al Hilal, que ele consiga voltar para a seleção, que ele ajude a seleção e que ele consiga, aonde ele for, né, que ainda eu vejo ele jogando em um grande clube da Europa. Isso que eu ia te perguntar, porque Sim. Você acha que ele tem um caminho de volta? Eu torço para isso. Uhum. É muito difícil cravar e dizer que claro. sim. Né, depende de uma série de fatores, mas eu torço para isso. Xavier, Kleber Xavier, o auxiliar técnico do Grêmio, todo de negro, óculos escuros, o espião que veio do Sul. Ele acompanhou o treino todo, até que o disfarce foi descoberto. O Tite tem um perfil completamente diferente do meu, né? Independente dos resultados ruins ou resultados bons que a gente teve nesses 24 anos aí, ele sempre foi um cara recluso, ele sempre foi um cara na dele. Eu sou um cara mais sociável, um cara mais aberto. Claro que na condição de segundo treinador fica mais fácil, né? E eu entendo que quando eu virar o primeiro, quando aparecer a oportunidade, eu vou ter menos tempo para essa exposição, né, para circular mais, mas eu não vou perder a minha essência, que é uma essência mais sociável, uma essência mais tranquila, é o meu jeito de ser, né? Então eu particularmente estou muito preparado para isso, né? Vivi e senti as dores das derrotas que a gente teve, né? Muito, mas rapidamente eu já me recuperava e já estava como líder de um grupo de trabalho, já no dia seguinte trabalhando e buscando reverter. Não tem tempo, né? O futebol não dá tempo, ainda mais quando tu tá num trabalho que ele não termina, né? No caso de trabalhos que finalizam, tu tem um tempo maior e aí tu define como tu vai fazer, mas aqueles jogos que tu perde e no dia seguinte já tem que estar no clube de novo, tu tem que chegar lá com toda a tua força para levantar o processo. A gente tinha uma coisa muito legal que a gente fazia, e é muito do Tite isso, que nos momentos que a gente estava muito em cima, com muito sucesso, no momento de vitória, ele reunia as pessoas que trabalhavam dentro do clube, todas as pessoas, o pessoal da cozinha, o pessoal do campo, o pessoal da faxina, todos, sem exceção, para acalmar e deixar a gente mais, né, com os pés no chão. O Tite é um cara que ele é muito atento ao equilíbrio do jogo, né? A trabalhar bem os momentos do jogo, os momentos defensivos, a gente focar bem nesses momentos, trabalhar de forma organizada, né? E aquilo que eu coloquei antes, fazer com que o time seja organizado, mas que ele seja agressivo na marcação, que ele seja pressionante na marcação. E os momentos ofensivos, é nessa busca do equilíbrio. Ele usa muito um termo que na hora de defender, na hora de atacar. Trabalhar muito no sentido de ter uma transição de um momento para o outro forte, e colocar, como eu disse, algumas ideias minhas que eu tenho no longo da carreira, ao longo da carreira, estudado, discutido, evoluído, trabalhado, e colocar em prática agora como número 1, que é diferente, como a gente conversou no dia que eu estive conversando com ele, né? Estou pronto para tomar as decisões, é a hora da minha decisão, né? Então, parecido é ver o jogo como um jogo equilibrado. Eu não consigo ver, claro que eu gosto e coloquei aqui para vocês, de fazer um time que seja vertical, que seja agressivo ofensivamente, mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? Tem momentos que tu tem que baixar a tua linha, tem momentos que tu tem que recuar a tua equipe. O jogo te traz isso, a gente está olhando isso, é a realidade do jogo. O futebol cada vez mais é estratégico, porque tu tem hoje num calendário como a gente tem aqui no Brasil, que é a nossa realidade de jogo em cima de jogo, tu acaba tendo que trabalhar poucos treinamentos estratégicos para a partida, né?
Tu joga no domingo, recupera na segunda, treina na terça para jogar na quarta, né? Tu tem que ser estratégico para o jogo. Então, quando a gente decide por aquela estratégia, a gente abraça ela e vai junto. Então, é lógico que muitas vezes a estratégia dele foi a que foi colocada em prática, muitas vezes a gente convenceu, ou eu convenci, ou o Matheus convenceu, ou Silvinho convenceu e a gente optou por aquela. Mas nesse rolo todo que eu estou dizendo, nessa relação toda de uma rotina, né, de pré-jogo, nós estamos falando em pré-jogo, quando tu vira o número 1, tu quer trazer para ti as tuas decisões, e as tuas decisões elas acabam vencendo na maioria. Hoje, para mim, o futebol está muito, recupera atleta, faz a estratégia para o jogo. Recupera atleta, faz a estratégia para o jogo. Gestão de pessoal, gestão de atleta e treinamentos intensos e concentrados, mas com volume muitas vezes reduzido. Uma realidade que tinha no futebol brasileiro há pouco tempo atrás era treinamento em 2 turnos, hoje não existe mais. Não tem como tu fazer o treinamento em 2 turnos. Hoje tem atleta ainda que ele não treina para ir para o jogo. Tem atleta que só recupera para poder jogar um jogo de quarta e domingo, quarta e sábado. A gente sabe que é difícil, a gente vive num país que a cultura do futebol é a cultura do resultado. A gente disputa um campeonato estadual primeiro, que é um campeonato que derruba muito treinador. A gente passa para um campeonato brasileiro que vários times têm condições de serem campeões, né? E a gente disputa competições sul-americanas ou copas, entre elas a Copa do Brasil, que são competições difíceis de chegar. E a gente já foi à final, tipo Copa do Brasil, fomos final, ganhamos, fomos final, perdemos, entendeu? Então a gente vive constantemente essa questão. Então, para mim, eu não consigo ver tempo de ficar me remoendo com isso, né? Então, sempre aprendendo com os erros, tentando confirmar aqueles acertos, e as cobranças elas vão vir. As cobranças geralmente elas vêm mais em cima dos resultados, e a gente não pode se deixar levar pelo resultado em si. A gente tem que ver o trabalho que foi feito, a dedicação que você teve, os acertos que você teve, a construção que você teve, a rotina que você teve, a relação que a gente teve com quem estava naquele processo. Eu vejo que o jogo, por ser muito intenso e cada vez mais tendo situações novas, né, a gente tem que explicar mais o jogo, falar mais do jogo, conversar mais sobre o jogo, deixar de apontar o culpado disso ou o culpado daquilo. É cultural, né, transformar os nossos treinadores e jogadores em heróis ou vilões, né? Isso é cultural nosso, mas a gente pode mudar, a gente pode falar mais do jogo, entender mais o jogo, saber por que a gente toma determinada decisão, e isso vai dar uma continuidade melhor ao trabalho, porque assim, passou, a gente tem que buscar já o próximo, a gente tem que buscar a vitória, sempre vai ser assim.